Olá a todas e a todos que estão comigo nessa aula. A gente vai trabalhar um pouquinho um tema que é bastante interessante e necessário de se refletir e que nos permite talvez um certo amadurecimento do nosso lugar dentro da sociedade e um fortalecimento de sabermos quem somos. Eu vou trabalhar com vocês sobre marcadores sociais de desigualdade. Esses marcadores nos permitem pensar quem somos, quem sou eu dentro da sociedade, quais são os marcadores que me deixam diferentes de outras pessoas. E aqui a gente trabalha então com os nossos privilégios. É bem importante entendermos quais são nossos privilégios e compreendermos que muitas pessoas têm outros privilégios e algumas são completamente desprivilegiadas, né? Então eu vou compartilhar com vocês na minha tela, porque eu preparei uma aula para isso e a gente começa a conversar. Então aqui são as fontes que eu busquei para trabalhar essa aula. O Brasil Escola tem um texto muito interessante sobre marcadores sociais de diferença e é muito legal ter esse texto numa fonte que atende adolescentes, né? Crianças e adolescentes. E nós já estamos na universidade, não sei se vocês já ouviram falar de marcadores sociais de desigualdade, é por isso que eu estou dando essa aula. Eu indico aqui também Gênero, um ingrediente distintivo nas rotinas produtivas do jornalismo, da Márcia Veiga, Política Sexual, da Kate Millett, Novas Perspectivas sobre as Identidades de Classe, José Cavaleiro Rodrigues, e A Civilização do Oprimido, de José Eustáquio. Vocês podem clicar aqui no PDF da aula e acessar esses textos que são bem interessantes. Cada um tem um aspecto interessante dentro da nossa discussão. Então, as desigualdades sociais são produtos das relações estabelecidas entre os indivíduos, né? E é por isso que nós vamos conseguir enxergar os marcadores sociais de diferença, porque há muitas desigualdades. Podem ser fruto de diferenças biológicas e culturais sempre impostas pelas sociedades. Então, nós entendemos que isso é comportamento da sociedade, forma da sociedade agir, e são marcas que definem quem tem poder e quem não tem poder na sociedade. Quais são as marcas biológicas dentro dos marcadores sociais de diferença? Cor da pele, traços fenotípicos em geral, traços físicos, como a idade, por exemplo. Culturais, refletem os conflitos de interesse de grupos ou indivíduos em relação aos outros grupos ou indivíduos, e que geralmente colocam todos na condição de opressores e oprimidos. Vocês devem estar ouvindo muito falar, né, da questão do opressor e do oprimido, muitas críticas a Paulo Freire, também muita gente defendendo o nosso maior educador, que serviu de inspiração para muitos grandes escritores. Eu já indiquei para vocês lerem o texto da Bell Hooks, e adivinha quem inspirou Bell Hooks a escrever? O nosso Paulo Freire. Então é bem importante que a gente conheça a obra dessas pessoas que são foco de manifestações de ódio e de manifestações de amor também, né? Então vocês ficam ouvindo falar de Paulo Freire, vamos ler Paulo Freire. O que é cultura? Quando a gente pensa ali, né, que os marcadores refletem as relações culturais que são impostas pela sociedade. O que são essas relações culturais, então? Podem responder com sinônimos de cultura no bate-papo oralmente. Vocês falem aí para mim, quando a gente pergunta o que é cultura, o que vem à cabeça de vocês? O que é cultura? Pensem um pouquinho sobre isso. Vamos nos apoiar nesse conceito de cultura. O termo cultura apresenta uma pluralidade semântica, mas dados os limites que aqui agora se nos impõem, limitar-nos-emos a seu significado de humanização do mundo. Neste sentido, cultura é tudo aquilo que resulta do pensar e do agir dos seres humanos sobre a natureza, com vistas à obtenção de bens e serviços necessários à sobrevivência e à reprodução da espécie. Em suma, então, cultura é toda ação humana que confere um novo significado ao que originalmente as coisas e processos tinham no seu estado natural. José Eustáquio, que eu citei ali no comecinho, A Civilização do Oprimido, ele vai nos dizer então que cultura tem a ver com comportamento do ser humano para sobreviver em condições naturais. E com o passar do tempo, com as transformações,
os elementos culturais vão mudando também, né? O agir do humano sobre a natureza vai transformando os elementos culturais. Mas a cultura é o modo como o ser humano atua, age, vive no mundo. Quem são os opressores e oprimidos? Paulo Freire, aqui em Pedagogia do Oprimido, 10ª edição, livro de 79. O que ele vai dizer? Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem igualmente ser. Os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão. Por isso é que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam. Bem complexo esse texto, mas se vocês derem uma paradinha aqui no vídeo e lerem com um pouquinho mais de calma, vocês vão observar que a relação entre opressores e oprimidos é mantida pelos dois. E que enquanto os oprimidos se permitem, embora a permissão não seja, eu quero me libertar, todos sabemos que não é assim, né? Não tem possibilidade de se libertar da opressão quando essa opressão te mantém alimentado, né? E você morre se não sucumbir a esse processo cultural e social no qual você é obrigado a ter um emprego numa condição praticamente de escravidão ou de escravidão, no Brasil ainda temos muitos casos e no mundo também, e se libertar. Mas Paulo Freire nos joga este tema à luz, né? Lá em 79, que os opressores violentam e proíbem que as outras pessoas sejam. Elas não podem ser, elas têm que estar oprimidas. E os oprimidos, lutando por ser, acabam não tendo o poder de oprimir e de esmagar. E restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão. A gente vai observar que os níveis de opressão, eles fazem muito parte da sociedade. Mesmo uma pessoa oprimida, às vezes, se ela tem condições de se tornar opressora dentro da cadeia, ela vai oprimir também. Oprimidos são sujeitos da ação? O que o Paulo Freire vai nos dizer? Quando se levanta a hipótese de serem as formações sociais e os grupos oprimidos os sujeitos da ação cultural, trata-se da tese cientificamente consolidada da hospedaria, em que se transformam os grupos dominados de todas as épocas da história, abrigando em seu interior os grupos dominantes, passando a ver o mundo com o olhar de seus hóspedes. Paulo Freire traduziu a já clássica constatação de Marx de que as ideias dominantes numa sociedade de classes são as ideias das classes dominantes. Quem tem o poder numa sociedade, esse poder está relacionado a bens de consumo, a quantidade de bens que as pessoas detêm, elas mantêm essa relação de que as ideias delas são as ideias verdadeiras, são as ideias corretas, são as ideias que devem gerir a sociedade. Um desses grupos, ou o grupo que mantém a opressão, é o patriarcado. E vocês devem ouvir também, né, nos textos que a gente leu já para a disciplina, a palavra patriarcado. E onde é que vem isso, né, dentro da epistemologia feminista? Kate Millett atribuiu o sentido feminista ao conceito de patriarcado em sua obra Política Sexual, ao discutir a imagem de uma sociedade em que as famílias vivem sob a autoridade de um homem, seja pai ou seja marido, biológico ou não, que oprime as mulheres. A única forma de romper com esta norma social seria por meio de uma revolução sexual, que partisse do fim da organização da família, alterando as relações afetivas e sexuais e enfrentando alguns tabus, especialmente os relacionados ao casamento monogâmico, como a homossexualidade. Nós podemos perceber que ao longo dos anos, alguns grupos conseguem trazer à tona as discussões dessa queda do patriarcado, mas ele ainda é muito forte. Nos exemplos cotidianos que a imprensa cobre, percebemos que a noção de família aparece o tempo todo, principalmente no ano de 2019, nesse ano de 2020, desde essa divisão ideológica que o Brasil vive, nós observamos que vários elementos
fatos viram notícias por conta da opressão do patriarcado. Então, podemos citar o filho da Gretchen, o Tami, que é um homem trans, e que foi extremamente criticado por conta de fazer parte de uma campanha do Dia dos Pais para a Natura, porque ele não poderia ser pai, ou porque ele não era pai, ou porque ele não compunha uma família em que o homem tem o pênis, a mulher tem a vagina e os filhos nascem também dentro dessa relação biológica. Logo depois nós vimos o caso da menina de 10 anos estuprada desde os 6 pelo tio, e que grupos religiosos tentaram impedir que essa menina pudesse interromper essa gestação, fruto de violência, e que de forma alguma faria sentido de ser mantida numa menina de 10 anos. E de novo, vai se pensar que os filhos são fruto de uma família, então essa família seria formada por um estuprador parente, um estuprador era o pai, quer dizer, o pai estuprador pode, uma criança estuprada desde os 6 anos, que seria a mãe estuprada, a criança pode, e uma outra criança queria nascer disso tudo, quer dizer, essa noção de família patriarcal tendo sempre o homem decidindo, e nesse caso, o homem sendo a cabeça, esse pai estuprador poderia ser pai, era pai, né, com 2 vítimas, no caso a principal sendo a menina que ele estuprou. Então, é muito importante a gente começar a entender que essa relação de família de comercial de margarina mantém o patriarcado firme e poderoso. A Lola Aronovitch é uma pesquisadora do Recife que trabalha continuamente defendendo questões relacionadas ao fim das desigualdades, principalmente entre mulheres. Ela trabalha com desigualdades sociais no geral, mas principalmente focando na questão da desigualdade de gênero. E eu deixo aqui o link de um vídeo para que vocês assistam, onde ela vai tratar da criação do patriarcado. Então, ela é muito mais capaz que eu de falar sobre essa questão do patriarcado. Então, cliquem ali e assistam ao vídeo da Lola. A Kate Millett, ela vai dizer ainda: em primeiro lugar, uma revolução sexual acabaria com a instituição patriarcal, abolindo tanto a ideologia da supremacia do macho, como a criação que a perpetua através do papel, condição e temperamento atribuídos a cada um dos sexos. Esse texto dela é de 1970. A questão da atribuição do papel social de cada um de nós, ela ainda é firme em diversas culturas, ou na maioria das culturas. O homem desempenha determinado papel social, e esse papel lhe é dado quando ele nasce, a partir do momento em que ele é tratado para desempenhar um determinado comportamento na sociedade, e do mesmo jeito a mulher. O que a Kate Millett fala de revolução sexual é realmente haver uma transformação que quebre esses paradigmas de normas sociais de comportamento, em que mulheres têm que agir de um jeito e homens têm que agir de outro. A Elie Safioti também é uma pesquisadora do feminismo que trata de patriarcado. Ela fala assim: subordinação das mulheres aos homens. Tão somente recorrendo ao bom senso, deixa eu ver que eu estou bem aqui em cima, presume-se que nenhum estudioso ou estudiosa, sério ou séria, consideraria igual o patriarcado reinante na Atenas clássica ou na Roma antiga ao que vige nas sociedades urbano-industriais do Ocidente. Esse texto é de 2011. Mesmo tomando só o momento atual, o poder de fogo do patriarcado vigente entre os povos africanos e os muçulmanos é extremamente grande no que tange à subordinação das mulheres aos homens. Observam-se, por conseguinte, diferenças de grau no domínio exercido por homens sobre mulheres. A natureza do fenômeno, entretanto, é a mesma. Apresenta a legitimidade que lhe atribui sua naturalização. É bem comum que feministas trabalhem com questões discutindo a subordinação de mulheres muçulmanas e a subordinação de mulheres africanas por conta de questões culturais. Muitas mulheres africanas até hoje passam por uma mutilação, né? Não achei uma outra palavra, eu diria procedimento, mas é uma mutilação. Tem seu clitóris cortado para que ela não sinta prazer na relação sexual. E eu acho que a gente tende a olhar
para essas questões culturais que a gente não entende, como se elas fossem piores que as nossas. Mas vamos pensar aqui no Brasil, em que, por dia, dezenas de meninas entre 11 e 13 anos são estupradas. Será que a situação das muçulmanas ou das africanas é pior que a nossa? Então, aqui também é bastante interessante a gente começar a olhar o que a gente tem no Brasil e entender que a gente não tem que ter pena, vamos usar essa palavra, né, de mulheres de outras situações. Aqui no Brasil, as nossas mulheres são estupradas e as nossas crianças, meninas, são estupradas e meninos também. Então, a gente tem um caminho muito grande pela frente para tentar combater o crime sexual, né? O crime sexual, conseguir ter maneiras de comprovar que uma pessoa comete um crime sexual, porque normalmente a gente vai perceber que não há como provar, e não tendo como provar, o criminoso continua a agir. Então, eu estou lendo algumas autoras que combatem um pouco o fato da feminista branca hoje criticar ou tentar falar por mulheres de outras realidades que seriam mais vítimas que nós, mas nós somos muito vítimas da opressão dos homens que atacam, agridem e estupram mulheres. Então é bom a gente olhar para isso, porque quanto mais a gente discutir essa questão, mais a gente vai cobrar dos líderes que também falem, né? Padres e pastores que foram defender o não aborto da criança de 10 anos que estava grávida, eles poderiam começar a defender a criminalização dos estupradores, nas mesmas falas, com a mesma potência. Será que eles fariam isso? Talvez se a gente cobrar e se a nossa sociedade começar a discutir isso, a gente consiga enxergar uma solução, uma pequena solução, né? E matriarcado. A Safioti vai falar também sobre matriarcado. De acordo com a lógica dualista, se há patriarcado, deve haver matriarcado. A pergunta cabível naquele momento e ainda hoje, quando ela escreveu, houve sociedades com igualdade social entre homens e mulheres? Esta interrogação teria muito seguramente dado outro destino à valorização da importância do conceito de matriarcado na descrição e na explicação da inferioridade social das mulheres. Eu não pesquiso isso, mas conheço pesquisadoras que trabalham com sociedades matriarcais e que vão entender que em diversos momentos da evolução do homem, as mulheres conduziam grupos de pessoas. Quem já leu o livro Sapiens, talvez lá encontre um pouco disso. Ou quando vai estudar a antropologia da formação do Homo sapiens, as mulheres, como os homens, conduziam grupos de 6, 7, 8 pessoas que eram nômades e que viviam em busca de comida, de água e de se manter em lugares seguros. Não havia o processo do ser humano parar num lugar e nesse lugar ter um homem que iria liderar. Mas eu não sou especialista nisso, vocês podem procurar que podem achar também. Mulheres mantêm o patriarcado? A Safioti vai falar que existe um pacto masculino para garantir a opressão das mulheres. Aliás, imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres desempenham com maior ou menor frequência e com mais ou menos rudeza as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda que não sejam cúmplices deste regime, colaboram para alimentá-lo. Não sei como é que são as famílias de vocês, mas certamente já ouviram a expressão, vou contar para o teu pai. Ah, se o teu pai ficar sabendo. Quer dizer, a autoridade da mãe é deixada de lado na educação das crianças, né? A relação de respeito dessa mãe é deixada de lado na educação das crianças, porque a mãe vai dizer assim, ah, se o teu pai souber. Quer dizer, ela saber não consegue criar uma relação de respeito de que aquilo que ela está ensinando vale. O que vale é o pai saber ou não saber, né? E tomar a medida que ele vai tomar. Então é bem importante a gente pensar sobre isso também para não reproduzir essas falas e esses comportamentos. Patriarcado é, então, trata-se da falocracia, do androcentrismo, da primazia masculina. É, por conseguinte, um conceito de ordem política. É isso que a Safioti vai concluir. Falocracia, então, se a pessoa tem pênis, é um homem, se é um homem, pode mandar. O androcentrismo, os homens brancos, poderosos,
decidem o que é melhor para uma sociedade. E isso vem, então, de ordem política. A Judith Butler, ela é uma feminista lésbica que trabalha com as discussões relacionadas ao gênero feminino também ser normatizado à mulher, e ela vai criticar inclusive as feministas anteriores a ela que não incluíam lésbicas em suas pesquisas, em seus textos. E ela vai dizer assim, ó, a identidade universal do ser mulher é a grande questão a ser criticada, juntamente com o entendimento de que haja um patriarcado universal. A Judith Butler, ela vai dizer que se não existe a figura da mulher universal na vida real, né, as mulheres não são todas brancas e europeias, como as primeiras feministas tratavam dos seus pedidos, das suas lutas, das suas bandeiras de luta, há diversas sociedades diferentes, culturalmente diferentes, de mulheres que têm cada uma as suas características e seus problemas. Então, se ela combate a noção da mulher universal, do uso da palavra mulher como se representasse todas as mulheres do mundo, sabendo que as mulheres brancas europeias são muito diferentes das mulheres indígenas do norte do Brasil. Não posso chamá-las todas de mulher, como se esse conceito fosse suficiente. Ela vai dizer que, embora afirmar a existência de um patriarcado universal não tenha mais a credibilidade ostentada no passado, a noção de uma concepção genericamente compartilhada das mulheres, corolário dessa perspectiva, tem se mostrado muito mais difícil de superar, né? Então, do mesmo jeito que não existe a figura da mulher universal, que a gente tem que combatê-la, a gente também tem que pensar que existem figuras diferentes dentro desse patriarcado. Ao questionar a universalidade do sujeito mulher e a existência de um patriarcado universal, a autora provoca questionamentos fundamentais do ponto de vista da representação de um grupo de mulheres ocidentais, heterossexuais, instruídas, como sendo sinônimo da categoria mulher, num dado momento histórico. E ao questionar a existência de um patriarcado único, também discute a redução de uma situação comum a um grupo de mulheres numa sociedade, como sendo de todas as mulheres em todas as sociedades. Por que numa disciplina de gênero, mídia e etnia eu trago a discussão sobre marcadores sociais? Por que eu trabalhei com essas frases soltas que eu trouxe até agora, que de alguma forma se imbricam? Porque a gente precisa entender os nossos marcadores. Então, a Heloísa Buarque de Almeida, ela faz parte desse grupo que chama NUMAS, Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença. Ela vai dizer que os marcadores sociais de diferenças incluem a classe social, mas as categorias estão interligadas. Não cabe, por exemplo, um pesquisador estudar gênero compartimentado e outro estudar raça, e sim buscar enxergar nos estudos empíricos como essas diferenças se articulam. Se vocês quiserem assistir a um vídeo do NUMAS, vocês têm o link aqui. A Heloísa, então, vai trabalhar com a questão da interseccionalidade que a gente tem visto nas autoras que temos trabalhado e nos autores também, que vai explicar que eu não posso estudar só a mulher, eu tenho que estudar a mulher dentro da relação da classe social desta mulher ou deste grupo de mulheres e dos traços fenotípicos da raça. Não posso estudar as coisas separadamente, porque elas não existem separadamente na sociedade. Então, eu trago agora para vocês alguns dessas normas de desigualdade que são praticadas na sociedade para vocês começarem a pensar o que é que a gente enxerga. Então, desigualdades de classe, né? As desigualdades sociais se formaram em consequência da distribuição desigual de renda, do excedente de riqueza produzido pelas sociedades. Uma pequena camada da população tem o privilégio de deixar de trabalhar e viver do trabalho alheio, né? Então, aqui a relação que a gente viu dos opressores e dos oprimidos. Marcadores sociais e capitalismo. As várias classes sociais dominantes se caracterizaram por apropriarem-se de modo e em tempos diversos do excedente de riqueza produzida pelas classes subalternas. O sistema econômico dominante em cada época se esforça em manter separadas as classes sociais e reduzir ao mínimo as possibilidades de ascensão social. Quando a gente fala aqui em classes subalternas e as classes sociais dominantes, a gente pode lembrar do colonialismo, da forma como os grandes países colonizaram, exploraram, oprimiram sociedades como a brasileira para se manter com o excedente da produção, se manter ricos
E mesmo depois que houve um processo de descolonização, essa descolonização econômica, ela não atingiu também a cultural. Desigualdades de geração. Então, aqui a gente entendeu um pouco, né, rapidamente, claro, as desigualdades de classe, que existem e vão existir, porque quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, não quer dividir isso com quem não tem. Desigualdades de geração. Antigamente, a opressão era vivida somente em casa. A especificidade da opressão sobre os jovens é sua transitoriedade. Uma vez adulto, o jovem poderá se transformar em opressor, esquecendo as próprias condições nas quais viveu como oprimido. Apesar disso, os jovens sempre se rebelaram diante das regras sociais impostas. A sua luta, contudo, foi até pouco tempo escondida, isolada no espaço doméstico. Quando é que, historicamente, o fato de o jovem se rebelar com relação à opressão começou a ser demonstrado em grupo? Quando as escolas surgiram, porque antes de ter escolas e grupos de jovens, os jovens só podiam demonstrar essa desigualdade de geração, de quem é mais velho ter o poder em casa, né? Então, desigualdade pela idade vivida em grupo. O advento do sistema escolar de massa fez com que os jovens se encontrassem criando espaços coletivos como manifestações, ocupações, contestações, greves, expressões culturais alternativas, DCEs, DCAs, coletivos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram, evita grupos, caracterizadas por um baixo grau de formalismo e uma larga participação. Um baixo grau de formalismo, porque a organização dos grupos é uma organização que se dá conforme os participantes se organizam, não é uma organização que se dá como um grupo que tem um regulamento definido por lei. Eu trago essa frase aqui porque eu sei que existem estudantes na universidade, aconteceu isso, que não sabem o que é um DCE nem um DCA. O DCE é um diretório central dos estudantes que reúne todos os diretórios acadêmicos ou centro-acadêmicos. Na Universidade Positiva a gente não tem um DCE, a PUC tem DCE e a UFPR tem DCE também. São formas de organização de estudantes que vão se representando em grupos pequenos, né? Então Centro Acadêmico de Jornalismo, Centro Acadêmico de Direito, e depois eles são representados por um grupo que vai levar todas as considerações de cada centro acadêmico para quem a negociação necessitar ser feita, no caso, reitores, pró-reitores e assim por diante. Geração e desigualdades. A opressão contra jovens se manifesta hoje na sociedade através da discriminação no trabalho, baixos salários, desemprego, exploração, na limitação dos direitos civis, violência doméstica, etc. Primeiro emprego e estágio. Então, vocês vão observar que os jovens têm um lugar na sociedade que é um lugar de lutar para conseguir um espaço, né? Quando vão tentar o primeiro emprego, o primeiro estágio, há uma dificuldade muito grande por ser o primeiro. Você não tem experiência nenhuma para estagiar, você não tem experiência nenhuma para trabalhar, mas você precisa que alguém te dê a chance de ter essa experiência para poder ter experiência, né? Também tem a questão de violência doméstica contra jovens, né? E crianças, que é algo que a gente tem que parar de aceitar, e eu gostaria de conclamar vocês todas e todos a combater a violência contra crianças. Não faz o menor sentido uma pessoa adulta e grande bater num ser pequeno, seja com o intuito que for. Não existe educação pela palmada, é algo desumano você ensinar uma criança batendo nela. Você tem que ensinar uma criança sem que você se descontrole e bata nela, porque você bate numa criança porque você se descontrola. Quem precisa aprender a se controlar e ser educado para isso é você. Tem vontade de bater alguém? Ache alguém no mínimo do seu tamanho. Se descontrolou, quer bater em alguém? Ache alguém do seu tamanho. Porque aí pelo menos aquela pessoa que é do seu tamanho, que tem o seu porte físico, ela teria uma condição de igualdade de se defender. Eu sou completamente contra qualquer tipo de castigo físico. E eu gostaria muito que vocês embarcassem nessa, porque essa reprodução da criança que apanha e que vai se transformar no adulto que bate, ela faz parte da nossa sociedade do mesmo jeito que a gente respira oxigênio. E alguém tem que combater isso e a gente precisa mudar. Desigualdade racial é que a gente mais conhece e mais discute, né? A gente leu já muita coisa sobre isso, alguns textos sobre isso. Esse tipo de opressão é bem antigo, quando havia diversas etnias que guerreavam entre si. Entretanto, estes conflitos não ocasionavam grandes tragédias, como as que ocorrem e ocorreram. Além disso, não tinham como consequência a dominação de uma etnia por outra. Quer dizer,
opressão de um grupo étnico por outro, de um grupo de fenótipos diferentes por outro, acontecia, mas de uma forma um pouco menos violenta. Com a divisão da sociedade em classes, verificou-se o estabelecimento da condição de escravos para os derrotados. A palavra escravo tem origem no nome do povo eslavo, entre o qual, na antiguidade, se recrutava o maior número de escravos. Após os grandes impérios submeterem povos inteiros à escravidão ou ao pagamento de atributos para sustentar os governos dominadores. E daí aqui eu quero fazer um outro pedido para vocês, que a gente comece a usar a terminologia correta. Em vez de chamar uma pessoa de escrava, dizer que ela é uma pessoa que foi escravizada. Porque a condição de escrava não existia, não é natural a condição de escrava. A condição de escrava é porque um opressor oprimiu um grupo e o escravizou. Então vamos chamar pessoa escravizada. Não os escravos brasileiros, não. As pessoas escravizadas por portugueses ou por ingleses ou por europeus no Brasil. Bem importante a gente começar a falar da forma correta. Não existe condição natural de pessoa escravizada, de pessoa escrava. Existe sim uma pessoa que foi escravizada. Desigualdades por identidade de gênero também é um debate bastante contemporâneo e que tem espaço na imprensa. Desigualdade de orientação sexual, opressão contra LGBTQ e mulheres. A gente está trabalhando um pouco disso, né, no primeiro bimestre, quando a gente lê os textos das mulheres negras, então a gente pode discutir um pouco mais ainda, mas é uma coisa que faz mais parte aqui das nossas conversas. E aqui tem um vídeo da Patrícia Hill Collins, que é uma feminista negra que fala também sobre desigualdade de gênero, que eu queria que vocês olhassem. Gênero, classe, raça, classe e geração. A diferença é socialmente produzida e instituída, é uma classificação social, e eu trago para vocês um livro de desigualdades do MUMA, que trata disso, a diferença é socialmente produzida e instituída, é classificação social, e um vídeo em 17 minutos e 34 eu queria que vocês assistissem, porque vai tratar exatamente disso, do lançamento de um livro no MUMA, que vai discutir essas diferenças, que é o tema da nossa aula de hoje. E aí vou deixar uma tarefa para a aula que vem. Apresentar-se à turma a partir de seus marcadores. Marcadores de classe, de gênero, de geração. Aqui está moradores, gente, mas é marcadores de traços fenotípicos. Tem um texto aqui do Brasil Escola que vai ajudar para sintetizar isso que a gente viu até agora. E daí, vocês têm a opção de fazer ao vivo, liguem as câmeras para se apresentar, fazendo marcador de classe. Quem não conseguir ligar a câmera, manda um áudio gravado ou manda um vídeo gravado. Mas eu queria que vocês refletissem sobre isso que eu falei aqui, sobre as indicações que eu dei de vídeos para assistir um outro texto, e vocês se apresentassem enquanto marcadores de classe, né? Eu sou uma mulher branca, de classe média, talvez no Brasil, com o lugar onde eu moro seja considerado de classe média alta. Sou uma mulher heterossexual, tenho 46 anos, então eu certamente oprimo os meus filhos em determinadas situações, mesmo sem querer, porque isso está diante de mim e é cultural. Embora todos os dias eu combata a opressão e às vezes eles mesmos me dizem, mãe, isso é preconceito. Os meus traços fenotípicos são de uma mulher branca que não teria problema até abrir a boca em qualquer lugar do mundo. Eu sou confundida como europeia, ou como europeia normalmente, em qualquer lugar onde eu vá. Quando eu começo a falar, daí eu posso ser considerada brasileira. Em alguns lugares perguntam se eu sou russa. Então eu nunca vou sentir o que é preconceito por traço fenotípico. Posso sentir algum preconceito fora por ser brasileira quando descobrirem que eu sou brasileira, mas é bem diferente de você andar na rua e as pessoas te olharem, tendo medo de você ou tendo repulsa de você. Jamais vou sentir o que é isso. Hoje sou privilegiada ainda porque eu tenho um bom salário e sempre tive a sorte de ter bons empregos, mas eu sou filha de uma família bem pobre. O meu pai era caminhoneiro, daqueles que tinham um Ford, um caminhão velho que sempre quebrava, e por muito tempo eu tinha vergonha de contar que eu era uma menina pobre, filha de caminhoneiro, principalmente quando eu estava em grupos onde as pessoas todas tinham pais que eram médicos, engenheiros, empresários, e eu era a pessoa pobre. Então, esse marcador de gênero da pobreza, que é o de classe, eu demorei muito para aprender
que não é vergonha ser pobre, pelo contrário, existe um comportamento social que quer que as pessoas mais pobres tenham vergonha de passar fome, tenham vergonha de ser pobres porque a culpa seria delas, né, por não ter se esforçado, por não ter o mérito de ter um bom emprego, e não há nada mais absurdo do que uma pessoa rica que nasceu numa condição social muito boa vir falar em meritocracia, é indecente. Existe um promotor público aqui de Curitiba que ele defende a meritocracia e que nas falas dele ele conta que quando ele estudava para ser promotor, para o concurso público, ele estudava na beira da piscina da casa dele. Como é que uma pessoa vai falar em meritocracia? É completamente imbecil uma frase dessa. Tinha uma empregada que levava comida para ele e ele passava o dia na piscina lendo os livros e apostilas para concurso, e ele diz que qualquer pessoa que tenha nascido sem condição, às vezes, de ter comida todo dia, teria a mesma condição que ele de passar no concurso, né? Não existe balela ou imbecilidade maior. Então, a gente tem que combater também esse preconceito de classe com relação à pobreza. A gente não tem que ter vergonha de ser pobre, a gente não tem que ter vergonha das nossas origens, a gente tem que combater e dizer, eu sou pobre por conta da desigualdade que você, opressor, não tem. E quanto mais a gente tiver coragem de fazer isso, mais a gente volta lá em Paulo Freire, dizendo que a gente tem que se libertar da opressão, né? E a gente tem que parar de ter vergonha dos nossos marcadores sociais, a gente tem que entendê-los, mas entendê-los é também a gente se libertar desses marcadores, ou tentar se libertar, ou trabalhar para que as pessoas consigam se libertar, tá? Então, assim, contei um pouco para vocês de como eu sou, do marcador social que mais sempre me criou dificuldades, que foi o de classe. Claro que o de gênero sempre, né, porque não existe mulher que ande na rua à noite e não passe um pouquinho de medo, um pouco de medo ou muito medo, com olhares de homens que poderiam agredir, principalmente, né? Se um homem te canta e você responde, ele pode vir e te bater, se não fizer coisa pior. Então, o marcador de gênero para quem é mulher ou para quem é LGBT é um marcador bem importante. Marcador de geração, né? Quem de nós nunca ouviu alguém mais velho no trabalho, mesmo na universidade, né, professores gritando, cala a boca porque eu sou mais velho, eu sei mais que você. Então, a gente vive muito isso também. São esses marcadores que eu gostaria que vocês entendessem como forma da gente tentar combater e militar mesmo no combate a essas questões todas que eu trouxe. Aqui na apresentação eu trago para vocês, então, as fontes, né, que eu usei para a aula. Vocês podem e devem procurar essas coisas todas aqui para olhar com calma. Eu agradeço muito poder ter essa conversa com vocês. Vou dizer que não sou especialista nessas questões, fui estudar para trabalhar, estou em eterno processo de aprendizagem. Eu não tenho dificuldade de dar uma aula de telejornalismo ou de documentário para vocês, porque a minha fala é fluida, né? Eu estudei tanto isso e pratiquei tanto que é tranquilo. Mas nessas questões, principalmente relacionadas à sociologia, à antropologia, eu não tenho tanta ou nenhuma tranquilidade em falar, porque eu posso falar alguma besteira. Então, se falei alguma besteira, me perdoem e mandem para mim comentários das besteiras que eu falei. E a gente tem um debate daí na próxima aula para conversar sobre essas questões todas e para vocês se apresentarem, tá bom? Um beijo, fiquem bem, fiquem seguros e a gente se vê na próxima.